Vamos trazer agora a participação do deputado estadual e presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, deputado Zé Nunes, que participa com a gente aí toda sexta-feira, trazendo as principais informações que são debatidas lá em Porto Alegre, né, na Assembleia Legislativa e também nas suas caminhadas aí ao longo do nosso estado. Vamos trazer a participação dele agora então. Muito bom dia, deputado Zé Nunes. Bom dia, Pablo. Bom dia a toda a audiência, né, do nosso Campo em Dia. E bom dia também a toda a equipe aí da Clique. Satisfação a gente estar aqui na sexta-feira de frio, um pouco de cerração. É o inverno se aproximando, né? Agora nós rumamos rumo ao inverno. Né? Esperamos que, de fato, tenhamos chuvas dentro do padrão, né? Me parece que no mês de maio nós vamos ter um pouquinho acima da média, mas nada de excepcionalidade. E também precisamos, né, da chuva. A gente ainda se recorda do último mês de maio que nós enfrentamos aqui no Rio Grande do Sul. Foi um mês de maio terrível, mais difícil da história, né? Foi um mês que traumatizou aí os gaúchos, né? Hoje, quando se fala em chuva, já se vem em mente, será que vai chover tanto assim de novo? Será que vai ter enchente? Já tem, parece que esse sentimento aí meio um trauma, né? Mas é por isso que é importante também que sejam feitas medidas para prevenir, né? E aí acredito também que o teu mandato esteja acompanhando aí algumas ações aí que o governo do estado e o governo federal estejam tomando, né? Principalmente aqui na nossa região. Não sei se teria alguma análise que poderia ser feita para nós também nesse assunto. Na verdade, assim, Pablo, daí ouvintes, os que nos acompanham, a gente vê que, assim, no Rio Grande do Sul nós temos uma dificuldade muito grande de fazer um planejamento maior, né? Nós deveríamos ter feito um grande planejamento e a partir, então, desse planejamento, com um pouco mais de uso da ciência, né, montar programas e projetos que viessem, de fato, a nos ajudar. Nós temos, hoje, vamos dizer assim, um conjunto de iniciativas e de gastos que estão sendo promovidos para aproveitamento dos 14 bi do Fundo de Reconstrução, que muitas vezes não conectam, né, com a realidade e necessidade que nós temos. Eu vejo muito fracas iniciativas no sentido de prevenir, né? Nós deveríamos estar trabalhando com um grande programa de microbacias, um grande programa de contenção de margens de rios, de concentração, de gestão, de fato, né, dos nossos recursos naturais. O governo agora, o governador queria até comprar um avião a jato com o dinheiro do Fundo de Reconstrução, e tudo se justifica, né? Inclusive agora 1,3 bi está indo para o polo de pedágio, polo 2 de pedágio, para adiantar para as empresas fazer obras rodoviárias, né? Mas, assim, obras que não têm conexão nenhuma com uma questão das prevenções e que dialogam diretamente com o tema do que nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul. São obras de infraestruturas importantes, né? Fazer estrada, asfaltar às vezes piora mais a situação ainda, né? Mas fazer obra de asfalto, imagina, o governador disse que tinha que ter um avião a jato porque facilitava a transporte, não tem nem lugar para descer um avião a jato aqui no estado do Rio Grande do Sul. Ainda bem que sepultou a ideia. Mas o que a gente vê? Tem um programa que o Estado está lançando, 900 e poucos milhões, é um programa de conservação do solo, um programa interessante, né? Mas ele é um programa, eu diria assim, ele é para todos os municípios do Estado do Rio Grande do Sul, né? Ele é meio desconectado mesmo com a questão das regiões mais vulneráveis, né? O que nós precisaríamos fazer é um programa que dialogue com aquelas regiões mais vulneráveis, quer dizer, nós rediscutir um novo plano de utilização de solos no Rio Grande do Sul, né, de acordo com as suas realidades, por exemplo, assim, né? E nada disso, não está tendo esse planejamento, usar a ciência mais a nosso serviço, né? Eu vejo que os recursos eles vão ser aplicados de forma
né? Não dá para dizer aleatório assim, né? Porque tem projetos e tal, mas muito longe daquilo que a gente precisaria. Tem um programa que está sendo desenvolvido que é a drenagem dos pequenos canais e dos acessos, inclusive aqui em São Lourenço vai ter o benefício do Arroio Carajá, do Arroio São Lourenço. Nós temos alguns pequenos canais, mas são obras importantes que precisam ser feitas, muito mais de reparação do que prevenção. Agora, de fato, o Estado montar um grande plano, né, com 4, 5 programas estruturantes na questão das prevenções, e isso não está acontecendo, não tem, parece que passou, agora temos um recurso, mas botar conhecimento nisso, juntar quem tem conhecimento sobre essa área, e dizer, bom, o que nós precisamos fazer? Vamos gastar metade desse dinheiro, ou 1/3 desses 14 bi nisso? Nós não temos isso, né? Infelizmente não está acontecendo. Então, tem alguns programas, esse programa da conservação do solo vai beneficiar alguns agricultores, certamente aí nos municípios da nossa região. É um programa basicamente para terraceamento de lavoura, né? Um recurso que vai para aumentar os técnicos da Emater, para dar assistência e melhorar os padrões de conservação do solo, que nós abandonamos nos últimos tempos. A política pública, ela diminuiu muito nessa área. Parece que o Rio Grande do Sul já teve o programa de microbacias, o Rio Grande do Sul já teve o Pro-Guaíba, que foi um grande programa de prevenção, né? E isso tudo se terminou. Então, me parece que é muito desconectado assim, a aplicação do recurso do que a gente viveu, né, diretamente no mês de maio passado. Por exemplo, a agricultura feita nas regiões montanhosas do Rio Grande do Sul. Nós teríamos que fazer uma discussão sobre isso, qual é o modelo, que tipo de agricultura, né? Nas regiões que alagam, nas regiões planas, a mesma coisa. Fazer uma discussão mais aprofundada, não vamos fazer, pelo que eu vejo. Então, eu acho que o desafio ele continua, né? E também depende muito de cada agricultor, cada um tentar fazer a sua parte. Agora, que o Estado não fez uma discussão e não trouxe o setor da ciência e do conhecimento para botar numa mesa, para discutir medidas de fato que possam impactar no aspecto da preservação. Como é que nós não vamos ter um programa estadual de contenção de margens, de proteção de margens de rios, e o Rio Grande do Sul não tem, e vai continuar não tendo, né? Imagina, de tudo que a gente sofreu, nós vamos continuar não tendo. Então, Pablo, o que me parece assim é que, de fato, né, os recursos eles serão aplicados, né, de maneira esparsa, muito desconectado com a necessidade que nós temos, de fato, de fazer, né, uma utilização do solo aqui no Rio Grande do Sul dentro de um contexto desse. Parece que é assim, agora passou, vamos reparar e, bom, se acontecer de novo a gente vê o que faz, mas parece que está muito desse jeito. E por que será o governo não quer ou não está sabendo enxergar onde realmente está a necessidade, ou não entendeu a gravidade? Por que será essa má aplicação aí dos recursos? Eu acho que o governo Eduardo Leite ele tem um problema, assim, né? As mudanças que foram feitas no Código Ambiental, né? O retrocesso da derrubada da lei dos agrotóxicos, são tudo marcas do governo Eduardo Leite. Ele queria construir arranha-céus na margem do Guaíba. Esse era o plano dele, torres ele chamava, né? Tem um texto dele dizendo que maravilha construir torres na margem do Guaíba. Torres são prédios com mais de 20 andares, né? Então, eu acho que ele não tem essa conexão, né? Ele não tem essa visão. Eu acho que ele tem nele assim, um percentual de negacionismo assim, com relação às questões climáticas, embora ele não admita. Ele fale, mas as suas práticas, porque o que acontece, né? Não adianta a gente falar uma coisa. A gente tem que falar e também praticar aquilo que a gente fala. Então, o governador volta e meia fala nessa questão do clima e tal, né, das mudanças climáticas e tudo. Quando serve para ele,
justificar alguma coisa. Mas, por exemplo, passado esse fenômeno que aconteceu no Rio Grande do Sul, eu não entendo como a gente não instale uma mesa de inteligência. Nós temos tantas universidades aqui, nós temos vários centros nacionais de pesquisa da Embrapa, nós temos muitos técnicos muito preparados, nós temos aqueles que conhecem a realidade de cada canto desse estado. Como não construir uma mesa de inteligência e, a partir desse processo, nós constituir um programa permanente para o estado? Algo que tu não vai fazer hoje e terminar amanhã. Um programa que possa se pensar um programa de estado, não é um programa de governo. Porque os governos passam e não tem como ter continuidade se a gente não construir um programa de estado. Que momento importante nós tivemos agora com essa enxurrada. Quer dizer, importante que eu digo no sentido de fazer isso, né? O acontecido foi uma tragédia, mas esse era o momento agora. Quando é que nós vamos fazer? E isso não teve nada disso, quer dizer, estão saindo assim programas aleatoriamente, assim, por exemplo, esse programa de conservação do solo que está sendo proposto, o Estado vai investir 900 milhões, no universo dos 14 bi que vai ter do Fundo de Reconstrução. Ele é um programa de conservação do solo normal. Sabe o que ele é? Proteção, fazer terraços, né? Fazer sistema de terraceamento, incentivar o sistema de terraceamento e conservação do solo, colocar calcário e incentivar a produção de cobertura verde. Ele é um programa importante? Claro que é importante, muito importante. E a gente preconiza isso, né? Hoje a agricultura caminha, ele é muito mais um plano piloto de conservação do solo do que um programa assim que dialogue muito diretamente, que tenha uma grande discussão sobre a questão, de fato, da conexão com o que aconteceu no maio passado. Então, é uma coisa, eu diria assim, nós tivemos nos anos 80, anos 90, no Rio Grande do Sul, né, grandes programas de conservação do solo, inclusive o programa Microbacias, que é uma coisa que deveríamos retomar. Os programas de microbacias são muito importantes, né? E isso não aconteceu agora, né? Então, é uma constatação assim que eu faço, de que, vamos dizer, concretamente, assim, de algo planejado, né? Que eu acho que seria a grande oportunidade do governador de implementar uma política de Estado, porque baseado na catástrofe do maio passado, é certo que outros governos que viriam, né, estariam dando consecução e dando consequência e continuidade a um programa de Estado nessa área, mas não, né, nós não vamos ter nenhum programa de Estado. Tem um programa de conservação do solo que vai ser vai ser implementado agora durante um ano, né? Bom, para quem queria comprar um jato com dinheiro da reconstrução, eu não estranho muito. Então, eu acho que essa desconexão, assim, essa coisa pontual, né? Porque são projetos pontuais, assim, não tem dizer assim, bom, vamos repensar a agricultura gaúcha. Vamos repensar a agricultura gaúcha. Então, porque não é só a enxurrada, essa tragédia da chuva. Nós temos o contraste da seca. Hoje os agricultores estão falando da seca. Esse processo que eu acho que não tem no Estado. O governador não se propôs, o governo do Estado não se propôs, a Secretaria da Agricultura não se propôs, a Secretaria de Desenvolvimento Rural não se propôs, e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente não tem uma discussão sobre isso. É isso, Pablo, nós estamos num vazio com toda essa situação climática que o Rio Grande do Sul tem e enfrenta. Até hoje, nós não tivemos. É um assunto que possivelmente nós estamos avaliando, né, já que o governo não toma iniciativa, o executivo, né, de que talvez a gente tenha que fazer, né, um seminário puxado pela Assembleia Legislativa. Nós estamos com um problema de espaço na Assembleia, o nosso grande Dante Baroni, né? Então nós estamos discutindo com alguns colegas a possibilidade de nós fazermos uma grande audiência pública, né, para discutirmos e repensarmos, né, um seminário. O governo teria uma condição melhor de fazer uma grande discussão, né, estadual, com as regiões, para a gente discutir, né, as novas perspectivas, diretrizes, de um jeito diferente que de tentar fazer agricultura, mas
não está acontecendo absolutamente nada disso. Então, se não tem uma discussão, se não tem uma produção científica e também com a participação das populações para a gente ter repensar, reavaliar, se não está tendo isso, certamente não vai aparecer nada de novo, vai se continuar fazendo tudo do mesmo jeito, e nós estamos aí com um grande problema, é o Proagro, né, colocando que o Rio Grande do Sul usa metade de todo o recurso do Proagro de todo o Brasil, né, é os agricultores querendo securitização, né, querendo perdão de dívidas. Então, acho que nós estamos, infelizmente, a constatação que eu chego como presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia, que nós estamos diante de um quadro de confusão, né, por essa falta também, né, de alinhamento. Né. Esse é um assunto que talvez a gente vá puxar na Assembleia Legislativa, né, como a marca, né, desse mês de maio. Entrando agora mês de maio, certamente nós vamos tentar dar essa contribuição, já que o Parlamento é a casa dos grandes debates. E os outros assuntos que estavam sendo debatidos, estão sendo debatidos na Comissão de Agricultura, como é que eles andam, né? Por exemplo, aquele do herbicida hormonal na soja, também outros assuntos que vinham sendo debatidos aí, inclusive com audiências. Temos dois assuntos importantes. Um é a questão dos hormonais, do 2,4-D, de todos os produtos hormonais. Nós vamos ter na segunda-feira a primeira reunião fora do grupo de trabalho, que vai ser lá na Cooperativa São José, em Jaguari, né? Então vai ter uma reunião forte lá. Depois nós teremos uma reunião em Dom Pedrito, e depois em Porto Alegre, né? São reuniões que estão sendo implementadas para viabilizar o relatório que nós vamos apresentar e a proposta que sairá, né? A ideia é uma proposta legislativa, um projeto de lei apoiado, esperamos, por grande maioria dos deputados. Nós temos uma contradição nesse processo que precisa ser superado. Por exemplo, vou pegar a questão das oliveiras, né? As oliveiras, tem deputado que, de um lado, fala bem das oliveiras, promove a oliveira como sendo um produto importante, que se preocupa com a cadeia produtiva, criar um frente parlamentar, e, de outro lado, não admite nenhuma restrição, né, à questão do uso dos hormonais. E o que está acontecendo? O pessoal que produz oliveira está chegando à conclusão que, se, por exemplo, vou falar de um nome, o prefeito Mainardi de Bagé. O prefeito Mainardi investiu nos últimos 10 anos todos os seus recursos num pomar de 75 hectares de oliveira. Imagina se ele não conseguir produzir. Ele está sofrendo exatamente as consequências dos hormonais. Se eles não conseguirem produzir, imagina o que vai ser, né? São 10 anos, né, de investimento, que é uma produção que precisa de recursos para investir, né, para você implantar. Então, nós precisamos ter uma decisão sobre isso. Nós precisamos ter um regramento aqui no Rio Grande do Sul sobre isso. Nós não podemos deixar com que os herbicidas hormonais inviabilizem as outras formas de fazer agricultura no entorno dessas regiões que produzem soja. E aí o Pampa Gaúcho está no centro disso, né? A região central também. Por isso, lá em Jaguari, a cooperativa São José, se continuar assim, ela vai ter que fechar as portas. Uma cooperativa uma das mais antigas do Brasil. Do Brasil não, do Rio Grande do Sul e do Brasil, né? Então, esse é o desafio. Temos também, na terça-feira, a nossa reunião do grupo de trabalho do Proagro, que vai articular, então, essa reunião na terça, às 11 horas, do grupo de trabalho sobre o Proagro, envolve também as entidades, não são somente parlamentares. Nós somos parlamentares, mas ali nós vamos ter as federações, a FETAG, a FETRAF, o MPA, a FARSUL, enfim, as entidades envolvidas, né, diretamente dos agricultores, para a gente poder, então, fazer uma discussão e preparar uma pauta que nós vamos levar para Brasília, né? A ideia é uma discussão com o Banco Central, mas também com o centro de governo, né, que possa nos ajudar a fazer com que o Banco Central, porque nós temos uma força, mas o governo, junto ao Banco Central, tem mais força, que a gente possa amenizar as medidas do início do ano com relação ao Proagro. E, bom, nós precisamos trabalhar contra o relógio, contra o tempo, tendo em vista que no final de junho nós temos o lançamento do Plano Safra, e esse assunto
depois disso, para este ano agrícola não terá mais efeito. Precisaremos atuar com muita agilidade. Então, na segunda é a reunião em Jaguari, do grupo de trabalho, e na terça, a Jaguari é a subcomissão, né, na verdade. Jaguari tem uma subcomissão na Assembleia, são as questões regimentais lá, mas uma subcomissão dentro da Comissão da Agricultura que vai produzir, então, uma proposta legislativa para nós tratarmos da questão dos hormonais. E na terça nós temos, então, um grupo de trabalho, que aí formamos um grupo de trabalho para discutir a proposta que nós vamos levar a Brasília sobre a questão do PROAGRO. É isso, Pablo. Deputado Zé Nunes, muito obrigado aí pela participação nessa sexta-feira, mais uma vez. Um bom fim de semana e a gente segue acompanhando aí todas as pautas da agricultura, da Comissão de Agricultura e da Assembleia. Obrigado, Pablo. Um abraço para ti. Tem registrando a Festa do Fumo na Chuvisca, no final de semana, né? E nós vamos estar lá amanhã, na abertura. Né? Amanhã já é sábado. Amanhã é abertura, hein? Tarde na abertura. E também registrando de que estamos percorrendo as propriedades dos agricultores e conversando sobre a comercialização e sobre o sistema de aplicação da lei da classificação do fumo na propriedade dos agricultores. Salvo alguns apontamentos, assim, com uma empresa, as empresas demais estão fazendo essa classificação na propriedade dos agricultores, né? Este ano o tabaco ele é de um pouco mais de qualidade e as empresas têm um estoque, dizem elas, acima, um pouco acima, né? O estoque não, elas têm sabe que no campo tem uma produção um pouco acima, e nisso estão tentando também, né, no momento ali da classificação, há todo um diálogo com os agricultores. Os agricultores estão firmes, né, mostrando o produto que tem. Eu acredito, Pablo, não fosse essa legislação, nós teríamos um rebaixamento na média de 2, 3 classes hoje do tabaco na esteira das empresas. O agricultor hoje está vendendo tabaco, a média é 320, não fosse a lei da classificação, ele estaria vendendo a 260, 270, 250. Então, só para ter uma ideia do dinheiro a mais que vai entrar na economia dos municípios, para as propriedades, para os agricultores, e nós estamos aguardando no Paraná, nos próximos dias, votar também a sua lei, Santa Catarina também, que está no processo da criação de lei estadual sobre essa legislação que a gente apresentou aqui no Rio Grande do Sul. Então, considero que avançamos, né, com a nova legislação. É uma realidade já, né? Que nem comentamos aqui numa outra oportunidade, né? Não, todos os meios, aí, inclusive legais, mostram que é uma realidade já, né? Dificilmente será revogada ou será talvez alguma alteração aí para melhorar ainda mais, né? Se for necessário, mas revogada dificilmente será, né? É isso, Pablo. Eu acho que é uma conquista, não, uma luta de 10 anos. Eu me sinto muito feliz de ter sido quem propôs na Assembleia Legislativa essa lei, né? E trabalhei 10 anos para a gente viabilizar ela e tornar ela realidade. É uma lei que dá uma condição de mais equilíbrio e que preserva a dignidade do nosso produtor de tabaco na hora de comercializar a sua produção. Só isso, o que já é muito, porque as empresas são importantes, mas quem está lá no campo produzindo e trabalhando também é muito importante. Então, dentro da cadeia produtiva, né, dar uma condição de mais estabilidade para uma família que trabalha o ano inteiro é muito importante. É nesse sentido que a gente trabalhou e nesse sentido que nós vamos fiscalizar toda a execução, acompanhar esse processo daqui para frente. 7h59, então, conversamos com o deputado estadual Zé Nunes e muito obrigado aí pela participação do deputado, então. Nós retornaremos aí na próxima semana, a partir das 7h da manhã, com mais programação aqui na Clique Rádio. O deputado Zé Nunes retorna também na próxima sexta-feira com mais informações aí sobre a agricultura, principalmente os assuntos que são debatidos aí na Comissão de Agricultura do Estado. Ok, um abraço a todos os ouvintes, um abraço. Um abraço, deputado. Bom final de semana e acho que nos encontramos lá pela festa do
Pois Fuma. Vai provavelmente um grande público aí, já que promete um clima agradável também. Então a festa do Fuma acontecendo aí na chuvisca nesse fim de semana. 8 horas agora, nós já vamos encerrando o nosso programa aqui, o Campo em Dia. Daqui a pouco tem o jornalista Eduardo Costa com o programa Bom Dia Camaquã. E a gente retorna na segunda-feira, a partir das 7 horas da manhã, com mais Campo em Dia. Um grande abraço a todos, um bom fim de semana e até semana que vem.